Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Nesse vídeo irei resolver a questão da prova da ESA. Caiu agora final de semana, no domingo. Essa aqui foi a prova B. Primeira questão da prova B. A questão fala o seguinte: a expressão que fornece o número de anagramas da palavra sargento, essa aqui, onde as vogais aparecem em ordem alfabética é... Aí ele deu opção A, B, C, D e E. Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é saber o que são anagramas. Quando ele fala anagrama, ele está se referindo às palavras que eu posso formar com essas letras aqui. Eu posso, por exemplo, formar a palavra sargento ou a palavra essa outra palavra aqui. Perceba que essa aqui existe, essa palavra tem sentido e tem um significado, já essa não. Mesmo assim, ela também conta como anagrama. Todas as palavras que eu posso formar, seja ela uma palavra que existe ou não, elas são contadas, consideradas como anagrama. Então aqui eu vou ter que saber quais anagramas eu posso formar, ou melhor, quantos, com essas letras, levando em consideração que as vogais A, E e O devem estar na ordem alfabética. Então como que vai ficar? Aqui já tem A, já está na ordem, né? A, E, O. Já estão na ordem. Então, A, E. Vou colocar um pouco maior. A, E e O devem estar nessa ordem. Não posso ter, por exemplo, E, O, A. Ou E, A, O. Porque não estão em ordem alfabética. Somente esse. Certo? Então, como que vai ficar? Essas vogais devem estar nessa ordem, certo? E as outras letras, S, R, G, podem estar em qualquer ordem. Não precisa ser necessariamente em ordem alfabética. Então, como que vai ficar? Eu sei que o A, o E e o O estão nessa ordem. Eu tenho, ao todo, 2, 4, 6, 8 letras. Então, são 8 letras que essa palavra tem. E eu vou escolher 3 letras, no caso, as 3 vogais, para colocar nessa ordem. Se eu tenho 8 letras e quero escolher 3 para colocar nessa ordem, o que eu tenho que fazer? Combinação. Combinação das 8 letras, né? Combinação de 8. Vou colocar maior. Escolhe 3. 3 letras, no caso as vogais A, E e O. Só que perceba que depois que eu escolhi essas 3 letras, eu preciso ordenar as outras letras restantes. Eu posso colocar, por exemplo, A, E e O junto, e depois as outras letras. Ou posso colocar, por exemplo, A e E junto, entre elas, depois delas, uma outra letra que não é vogal, uma consoante, e depois o O. Ou então, eu poderia colocar o A, e depois 2 letras, sem ser vogal, e depois o E e o O. Então, a ordem já está definida aqui. As 3 letras que eu irei ordenar nessa ordem A, E, O, né, a ordem alfabética, já estão definidas, mas não está definida a posição. Eu vou permutá-las, eu preciso permutá-las, colocá-las em posições diferentes
de modo que eu consiga formar outros anagramas. Então, como que vai ficar? Vai ficar assim. Combinação de 8 escolhe 3. Para escolher as 3 letras, depois eu vou multiplicar, né, isso aqui, vezes as outras letras restantes. Só que essas outras letras eu irei permutar. Eu irei colocar em ordens diferentes. Então, eu tenho letra, ó, a letra S, R, G, N e T. Então são 5 letras, no caso, permutação de 5. Quando eu for fazer esse produto, vai ficar o quê? 8 fatorial dividido por 8 menos 3 fatorial vezes o 3 fatorial, tudo isso vezes o 5, a permutação de 5, no caso 5 fatorial. Desenvolvendo essa conta, a gente vai ter 8 fatorial sobre 5 fatorial vezes 3 fatorial vezes o 5 fatorial. Esse 5 aqui de baixo vai cortar com o de cima. Vai sobrar o quê? 8 fatorial sobre 3 fatorial, que corresponde ao total de anagramas que podem ser formados com essas letras aqui, A, E e O, na ordem alfabética. Alternativa é. Pode pausar, Miguel. Pode pausar. Então, galera, já fiz uma breve pausa. Agora irei retornar com a questão 10 da prova B da ESA. Essa questão aqui, ela envolve análise combinatória, mas ela é de probabilidade. Não, o enunciado pede o seguinte, ó. Em uma urna existem 5 bolinhas numeradas de 1 a 5. Até fiz o esquema aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 4 dessas bolas são retiradas, um por um, né? Uma a uma, sem reposição. Ou seja, se eu tirar a bola 4 primeiro, eu não posso colocá-la de volta e depois sortear de novo. Tirei ela, já era, vai menos uma bola, não posso colocar de volta na urna. Qual é a probabilidade de que a sequência de números observados seja crescente? Então eu vou tirar essas bolas daqui, irei observar qual é a ordem dos números. E ele quer saber qual é a chance ali, né, de essa ordem que eu olhei ser crescente, ser uma ordem crescente numérica. Então, como vai ficar? Bom, imagina o seguinte. Eu tenho 5 números e eu vou retirar 4. Então, eu vou ter inicialmente 2 casos a ser analisados. O primeiro é o caso em que eu tenho o número 5, e o segundo é o caso em que eu não tenho o número 5. Ué, mas por que eu estou considerando o caso com o número 5 e o caso sem o número 5? Bom, o que nos interessa são a ordem crescente. Os casos favoráveis aqui são os casos em que a ordem é crescente. Então, por exemplo, eu não posso pegar essa ordem aqui, ó. 3, 4, 5, 1. E também não posso pegar a ordem 3, 4, 5, 2. Ah, o 3, o 4, 5 tá aumentando, tá crescendo, beleza. Mas esse 1, esse 2 quebra a ordem crescente dos 4 números sorteados. Então isso aqui, ó, não pode entrar, não pode acontecer isso. Eu só poderia ter 4 números que sejam na ordem crescente, que é o que nos interessa. Então vamos montar aqui o esquema. Primeiro caso.
os 4 números, né, vão terminar, na verdade a sequência vai terminar com o número 5. Né? Então, com o número 5. Como vai ficar? São 4 números que eu irei sortear, 4 números. Então vai ficar o 5 no final, né? E aí? Bom, tem que ser crescente. Então, eu posso ter, por exemplo, começando com o número 1. 1, 2, 3 e 5. Ah, mas o 4 não apareceu. Não apareceu, mas continua sendo uma ordem crescente. Apesar de estar faltando 4 aqui, eu estou aumentando. 1, 2, 3, 5. Sempre aumentando o valor do número. Eu poderia colocar 1, 3, 4 e o 5. Poderia colocar 1, 2, o 4 e o 5. Continua sendo uma ordem crescente. Poderia colocar 2, 3, 4 e 5. A princípio, só esses 4 casos, 4 possibilidades aqui, terminando no número 5. E o segundo caso? O segundo caso vai ser sem o número 5. O número 5 não vai entrar aqui na contagem. Então, como vai ficar? Só tem uma possibilidade. 1, 2, 3 e 4. Tem que ser crescente. Né? Eu não poderia colocar 1, 3, 2, 4. Ou alguma outra ordem que não seja crescente. Então, os casos favoráveis, os casos que nos interessam, são esses 4 aqui com o número 5 e mais esse aqui sem o número 5. 4 mais 1, 5. Então são, os casos favoráveis são 5. E os casos totais? Como que a gente pode achar? Bom, se eu tenho 5 números ali, eu tenho 5 números que eu Então, assim, como eu estava falando, agora para finalizar, vamos precisar achar os casos totais. Como que a gente vai achar isso? Bom, aqui ele fala que irá sortear retirar 4 números dos 5 números que tem na urna. Né? E esses números, eles vão estar numa sequência, né? Pode ser uma sequência crescente ou não. Por quê? Porque nesse caso a gente está querendo calcular os casos totais. Então a restrição a gente já viu aqui. Os casos favoráveis. Agora, vamos pegar todos os casos possíveis, ignorando a restrição. Então vamos lá, eu posso sortear, eu posso retirar 4 números, e o número ser, por exemplo, 1, 2, 3, 4, ou 4, 3, 2, 1. Perceba que a ordem aqui vai importar. Ela vai importar, porque se eu coloco o 1 primeiro ou o 1 no final, vai dar número diferente. Né? Então, a posição em que eu coloco o número é relevante. A ordem deles importa porque eles formam números diferentes. Se a ordem deles importa aqui na questão,
a gente vai usar o arranjo para saber os casos totais. Como vai ficar? Vai ficar assim. O arranjo de 5 elementos, escolhe 4. Vou escolher 4 dos 5. Vai ficar 5 fatorial sobre 5 menos 4 fatorial, que vai dar o próprio 5 fatorial, que são os casos totais. E agora, como que eu faço? Para saber a probabilidade de os números retirados na sequência ser uma ordem crescente, então eu vou pegar os casos favoráveis, 5, e dividir pelo total de casos, que são 5 fatorial. Vai ficar 5 dividido pelo 5 fatorial, que é o 5 vezes 4 fatorial. Esse 5 aqui vai cortar com esse de baixo. Vai ficar 1 sobre 4 fatorial, que é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Vai dar 1 sobre 24. Alternativa B.